Dias, especialista e apaixonado por vinho brasileiro, e está começando o segundo episódio da nossa websérie. E dessa vez vai ser sobre o maravilhoso mundo dos espumantes. Vamos abrir essa garrafa e deixar nossa conversa muito mais leve e melhor. Agora está tudo pronto para a gente começar a falar de espumante, certo? A gente está aqui com a taça servida e agora a gente vai à primeira, e acho que é a pergunta mais pesquisada nas redes sociais e no Google. Os espumantes nada mais são que vinhos com as famosas borbulhas. E essas borbulhas são completamente naturais, resultado do processo de fermentação. E deixa eu te contar que existem 4 principais tipos de processo de produção de espumantes. Vou detalhar cada um deles agora, você vai entender de forma muito simples. E o primeiro dessa lista de 4 métodos é o método tradicional ou champenoise. O segundo método é chamado método Charmat ou até método italiano. O terceiro da nossa lista é o método Asti. E o quarto, menos conhecido, é o método chamado ancestral ou Pet-Nat. E qual a diferença básica entre esses 4 métodos? Os espumantes produzidos pelo método tradicional ou champenoise são espumantes que passam por 2 fermentações. A primeira delas, normalmente em tanques de aço inoxidável, e a segunda fermentação, essa sim, a que diferencia ela como método tradicional, é feito individualmente, garrafa por garrafa. E nessa segunda fermentação, dentro de cada uma das garrafas, é onde o gás carbônico, aonde o perlage nasce, e aí a gente tem esse famoso espumante pelo método tradicional. Já os espumantes produzidos pelo método Charmat ou italiano, eles também passam por 2 fermentações alcoólicas. Mas a grande diferença é que passam em grandes tanques. Temos a primeira fermentação em tanque de aço inoxidável normal e a segunda fermentação em tanques que precisam suportar a pressão do gás carbônico dessa segunda fermentação. Esses tanques são chamados autoclave. E aí a gente entra nos outros 2 métodos de produção, o Asti e o ancestral, e vejam que a grande diferença desses com os anteriores é que nesse caso temos somente uma fermentação alcoólica. É o que nós chamamos de fermentação direta. Os espumantes produzidos pelo método Asti, muito conhecido entre todos nós brasileiros, que são os famosos moscatéis, eles sim de uma única fermentação no famoso tanque de autoclave. E também temos um método chamado método ancestral, voltando antigamente no tempo, onde os espumantes nasciam individualmente, garrafa por garrafa, mas somente com uma fermentação. Bom, chegamos à pergunta mais clássica do mundo dos espumantes. Qual a diferença entre champanhe e espumante? Champanhe nada mais é do que um espumante, como qualquer outro, mas produzido na França, na região de Champagne, pelo método tradicional ou champenoise, com basicamente as uvas, as 3 principais uvas que a regulamentação e a legislação dessa denominação de origem permite. E o espumante, produzido aqui no Brasil com grande qualidade, tem ganhado cada vez mais reconhecimento, tanto no Brasil como no mundo. Espumantes esses que são mais fáceis de tomar, mais frescos, muito mais adequado ao nosso clima e à nossa característica e à cultura do brasileiro. Quem nunca se deparou com nomenclaturas como Brut, Demi-Sec, Nature, Extra Brut no momento de comprar um espumante e ficou em dúvida? Vou te explicar cada uma dessas classificações, o que significam e o que diferencia cada uma delas. Basicamente, a diferença entre essas classificações é o nível de açúcar que cada uma das garrafas vai ter como açúcar residual. Vamos começar pelas mais docinhas, como os espumantes moscatéis. Esses sim são classificados como doce. Já os espumantes com a classificação demi-sec são menos doce
que os espumantes doce, estilo moscatel, e aí eles já misturam um pouco de dulçor também com um pouco de uma sensação um pouco mais seca, um pouco mais de amargo, mas não tanto. Depois a gente entra na classificação dos espumantes bruts, esse sim, menos açúcar ainda, e já começa a ter essa sensação um pouco mais seca e um pouco mais de amargor. E aí a gente chega nos extra bruts, e esse sim, mais secos ainda e menos açúcar. Até chegar no espumante que não tem nenhuma adição de açúcar, que ele é totalmente resultado do processo natural de produção, chamado Nature. E lembrando que não tem um espumante melhor ou pior que o outro. Ele vai se adequar ao teu gosto, ao teu paladar e também ao momento em que você vai usar espumante. Muitas vezes, para harmonizar com uma sobremesa, o espumante moscatel, que é o mais docinho, vai super bem. Em primeiro lugar, o alto nível de qualidade que as vinícolas brasileiras têm na produção desse tipo de espumante. Em segundo lugar, ele é um espumante mais doce. E ao ser mais doce, as pessoas que estão entrando nesse mundo dos vinhos e dos espumantes têm uma sensação no paladar mais agradável e começam a pegar gosto por esse tipo de espumante. Então fica uma dica: abre um moscatel e comprove o que os maiores críticos do mundo têm reconhecido o nosso produto brasileiro como um dos melhores do mundo. Lembram que no episódio anterior nós falamos aqui de vinhos de corte ou assemblagem? Pois é, no mundo dos espumantes isso também acontece. Nada mais é do que essa mistura de duas ou mais uvas na composição, no caso dos espumantes. Muitos deles são produzidos com essa mistura de uvas, duas ou até mais uvas. E o mais incrível de tudo é que alguns espumantes brancos também são misturados com uvas tintas. Lembrando que quem dá cor no vinho e também no espumante é a casca da uva. Blanc de Blanc nada mais é do que um espumante feito com 100% de uvas brancas, como por exemplo Chardonnay. E Blanc de Noir nada mais é do que um espumante feito 100% com uvas tintas, como por exemplo uma Pinot Noir. Sim, todos os espumantes são vinhos, mas que a grande diferença é que eles possuem essas borbulhas, o famoso perlage. Normalmente a gente vai encontrar, além, claro, do nome da vinícola, a gente vai encontrar graduação alcoólica, a região de onde esse espumante foi produzido. E lembrem que a gente já falou sobre as classificações? Pois é, aqui sempre vai estar exposto no rótulo as classificações, que vão desde os mais docinhos, como doce, demi-sec, também o Brut, Extra Brut e o Nature. E vinho frisante? Qual a diferença que tem com os espumantes? Lembra que a gente já falou que no caso dos espumantes a gente tem esse gás carbônico que geram as famosas borbulhas ou perlage e que eles eram resultado do processo de fermentação. Quando a gente fala de vinho frisante, esse mesmo gás carbônico ele é adicionado ao vinho e essa é a grande diferença entre frisante e espumante. Como é bom poder falar sobre espumantes, essa bebida tão versátil que se adapta muito bem a qualquer ocasião. A gente pode tomar espumante na praia, na piscina, no parque, até no churrasco. Vou terminar minha taça aqui de espumante e aí a gente se prepara para o próximo episódio.